Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês meu primeiro book haul do ano com tudo aquilo que eu recebi durante os meses de janeiro e fevereiro. Vocês devem ter reparado que no mês passado eu não postei book haul, isso porque janeiro foi um mês bem tranquilo, então eu não tinha livro suficiente, não recebi coisa suficiente pra fazer um vídeo pra vocês. Então eu esperei acumular com fevereiro e agora sim eu tenho material digno de um book haul pra vocês. Vou começar mostrando os livros que eu recebi em parceria com a editora Arqueiro. Um deles foi O Marido te Faz de Conta, que é o segundo livro da série Os Rokesbys, da Julia Quinn. Já fiz a leitura e vou falar mais dele no vídeo de leituras do mês. Aqui a gente vai conhecer a história da Cecília e do Edward. O Edward é o segundo filho dos Rokesbys e justamente por isso ele não tem todas aquelas responsabilidades, né, de um herdeiro, de um primogênito, de um filho da aristocracia. Por conta disso, ele é um militar, ele tá na guerra lá nos Estados Unidos, né, lutando na guerra de independência, e ele ficou muito amigo de um rapaz chamado Thomas, que também tá lutando lá com ele, e o Thomas trocava muitas cartas com a irmã dele, que é a Cecília, e o Edward começou também, de certa forma, a se corresponder com a Cecília. Acontece que a Cecília parou de receber notícias do Thomas, e ela decide ir da Inglaterra para os Estados Unidos em busca do irmão. Quando ela chega lá, ela não encontra o Thomas, mas ela encontra o Edward inconsciente, e ela descobre que, ela percebe que para ela conseguir ter mais informações sobre o irmão dela, ela vai ser melhor recebida e melhor tratada se ela disser que ela é esposa do Edward. Então ela se pronuncia dessa maneira, e quando o Edward acorda sem memória, ele não se lembra de estar casado, mas ele acaba acreditando na Cecília porque ele ainda tem algumas lembranças das trocas de cartas que eles fizeram. O outro livro que eu recebi, vai ser uma das minhas próximas leituras, e eu tô louca pra começar essa série de tanta gente que eu já ouvi comentar sobre ela, falando muito bem desses livros. As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Nessa série a gente tem em cada um dos livros a história de uma diferente irmã. Todas elas foram adotadas por um mesmo homem, e nesse primeiro livro a gente tem então quando esse homem tá na iminência da sua morte, ele acaba deixando pistas sobre as verdadeiras origens das filhas. Então a gente vai ter em cada um dos livros essas filhas buscando descobrir mais sobre quem elas são. E nesse primeiro livro, a primeira filha vai acabar vindo pro Brasil, porque a história de vida dela, o que tudo indica, começou no Rio de Janeiro. No Grupo Editorial Record eu recebi 3 diferentes livros. Um deles, enviado em parceria pela Galera Record, Bruxa Akata, da Nnedi Okorafor. Eu ia falar desse livro no vídeo que eu postei semana passada sobre autoras negras, mas eu acabei não incluindo. Aqui a gente vai ter uma história young adult de uma jovem que, na verdade, ela se sente dividida entre dois mundos. Ela é filha de nigerianos, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Embora ela tenha traços de negra, ela é uma jovem albina, então ela sofre com o sol. E quando ela volta pra Nigéria com os pais, ela acaba também tendo essa diferenciação ali com as pessoas que estão ao redor dela. Até que ela conhece um grupo de jovens que estão envolvidos com magia, com feitiçaria, e a partir disso ela vai aprender a desenvolver a própria mágica. Acontece também que vai surgir um serial killer que tem matado estudantes, e eles vão ter que fazer de tudo então pra poder deter esse assassino. Um thriller psicológico enviado pela editora Record é o A Mão que Te Alimenta. Aqui a gente vai ter a história de uma protagonista que é uma estudante de psicologia forense, e quando ela chega em casa num dia, tudo que ela mais quer é ficar tranquila, mas ela sabe que o noivo dela vai estar lá esperando, então aquele plano dela de ficar sozinha não vai lá dar muito certo. Acontece que quando ela chega, ela encontra o corpo do namorado dela destroçado pelos cachorros dela, que são 2 pitbulls, mas ela não entende porque os 2 cachorros são extremamente dóceis, então tem algo de errado, ele não poderia ter feito aquilo com ele. Quando ela começa a ir mais atrás de informações desse namorado dela, ela acaba descobrindo que ele não era exatamente a pessoa que ela imaginava, e a gente se vê envolvido nessa trama de mistérios. E recebi também do Grupo Editorial Record a versão final de tudo aquilo que nos separa, porque até então eu só tinha lido a prova final do livro, né? Não era a versão revisada ainda. E essa daqui foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Já falei dele aqui no canal de diversas formas pra vocês. Se você quiser saber mais sobre ele, também deixo aqui nos cards o vídeo com a resenha sobre ele. Recebi também vários livros diferentes da editora Planeta. Do selo Outro Planeta eu recebi 2 livros de não ficção e que vão trazer crônicas. Um deles é o Para Todas as Pessoas Intensas. E esse aqui é realmente um livro voltado para todas as pessoas que têm essas emoções à flor da pele, que são realmente muito intensas e que
às vezes acabam assustando as outras pessoas que sentem medo de toda essa intensidade. Do Vitor Fernandes, pra você que teve um dia ruim, também vão ser crônicas com o intuito aqui de abraçar a gente, de trazer um conforto se a gente tá passando por um período difícil da nossa vida, se a gente não teve um dia muito legal. Já do selo Essência eu recebi O Bom Partido, que em breve vai ter vídeo resenha sobre ele aqui no canal, então fiquem de olho. O que mais me chamou a atenção pra essa leitura é porque esse aqui é uma releitura moderna de Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Por fim, pelo selo da editora Planeta, eu recebi O Fogo Invisível do Javier Sierra, que vai trazer um thriller bem ao estilo Dan Brown. Aqui a gente vai ter a história de um linguista que ele vai tirar férias em Madrid, só que essas férias vão ter seus planos alterados porque ele vai se ver em meio à investigação de um aluno de uma amiga da família dele que ele já não via há vários anos, e quando ele começa a investigação ele descobre que tudo pode estar ligado à mitologia do Graal e como isso está ligado à história ali da Espanha. A história intrínseca eu também recebi 3 diferentes thrillers. Um deles é o Você Nasceu Pra Isso, que já chamou super minha atenção por conta dessa diagramação, adoro essas páginas coloridas assim. E aqui a gente vai ter um thriller psicológico em que a gente vai ter a história de uma família, que é o que tudo indica, aquela família comercial de margarina super perfeita, um casal com filhinho mais novo, que se dão super bem, até que uma amiga vem morar com essa família e quando ela chega perto, se aproxima deles, ela começa a ver as rachaduras ali e vai ver que as coisas não são tão perfeitas assim. Então o livro vai explorar essa questão das relações familiares, das relações humanas, e vai trazer todos esses segredos envolvidos ali. Eu já tô louca pra fazer essa leitura. Um thriller policial que eu me apaixonei, que eu fiz vídeo resenha pra vocês também aqui no canal. Também deixo o link pra vocês aqui nos cards. O Desaparecimento de Stephanie Myler, do Joel Dicker. Aqui a gente vai ter uma história completamente complexa. Tudo começa a acontecer na inauguração de um festival de teatro numa cidadezinha do litoral de Nova York, em 1994. Nessa noite de inauguração aconteceu um quádruplo homicídio, já 20 anos depois, na noite em que o policial que foi responsável pela investigação do caso está se aposentando, e está se aposentando com louvor porque ele resolveu todos os casos da vida dele. A Stephanie Myler, que é uma jornalista, chega pra ele e fala que na verdade esse caso do quádruplo homicídio não foi resolvido, ele cometeu um erro, ele fica encucado, e quando ele começa a querer saber mais, ele descobre que a Stephanie Myler também acaba desaparecendo, e ele começa a se perguntar, será que os casos estão interligados ou não? E eu também recebi a nova caixinha do Intrínsecos, que dessa vez trouxe o novo livro da mesma autora de O Homem de Giz. Parceria um pouco diferente que eu também fiz esse mês foi com o pessoal da Lenscope. Eles entraram em contato comigo para eu conhecer os serviços deles. Para quem não sabe, a Lenscope ela oferece um serviço de troca de lentes de óculos totalmente pela internet. Então, para você não precisar passar por toda aquela chateação de ter que ir numa loja, às vezes você só quer trocar a lente do seu óculos, mas o comerciante tá lá tentando te empurrar uma nova armação e tudo mais, dá pra você fazer isso de forma completamente confortável pelo site. A única coisa que eu precisei fazer foi enviar a minha receita de óculos, foi enviar também uma foto para fazer a medição da minha distância focal. Você envia a sua armação pelos correios e eles devolvem para você depois. Se você for de Campinas, Grande São Paulo ou da cidade do Rio de Janeiro, eles vêm buscar a sua armação em casa e devolvem pra você depois também. As lentes são super resistentes, elas têm anti-reflexo, anti-risco, proteção UV, tudo isso já incluído sem um preço adicional. E no caso, então, eu enviei pra eles essa minha armação, que as lentes estavam super riscadas, e eles me enviaram de volta. O óculos ficou incrível, eu tô usando pra caramba, aproveitei bastante agora no verão, então fica a dica pra vocês. Todos os links da Lenscope também estão aqui no box de informações, vale a pena conhecer. Tem tanto óculos que são de sol, quanto óculos que não são de sol, lentes para baixo grau, para graus mais elevados, então é só pesquisar direitinho no site que você encontra o que melhor se adequa pra você. De presente da minha amiga Clívia, que é colaboradora lá no blog do Minha Vida Literária, ela me enviou As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginsburg, que é uma autora italiana. Esse livro foi publicado pela Kozak Naif. Ele vai trazer pela primeira vez ensaios autobiográficos da autora, que foram
escritos em primeira pessoa e ele é considerado um dos grandes marcos da literatura memorialista do século XX. Cli, muito obrigada pelo presente, eu amei. Beijos pra você. Recebi também marcadores de livros de autores muito queridos. Um deles foi a Francine Cândido, que me enviou os marcadores de A Dama dos Loucos. Eu falei deste e-book num vídeo que eu fiz aqui especial sobre e-books que eu tenho no meu Kindle, aguardando para ser lidos, e-books nacionais. Vou deixar pra vocês o link aqui nos cards. Além disso, ela me enviou também essa carta de tarô que tem tudo a ver com a história. No mesmo vídeo que eu falei de A Dama dos Loucos, eu falei também de A Prata da Terra, que é um romance histórico da Luciana Klanovics. É a mesma autora também, de 1943, que tem resenha escrita lá no blog, também é um romance histórico delicinha de ser lido. E recebi os marcadores de Firama, do João Pedro Mas, que também tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. Foi uma novela que eu li bastante emocionante, bastante impactante. E por fim, vou falar pra vocês das minhas últimas aquisições. O único livro físico que eu comprei nesse meio tempo foi O Pacto, da Jodi Picoult, porque foi o primeiro livro que eu li da autora e eu ainda não tinha esse livro. Na época eu li ele emprestado e eu sou apaixonada por ele. Eu falei também dele num vídeo mais recente aqui no canal sobre livros que tem bastante suspense e tal, então pra quem quiser saber mais, deixo o link pra vocês conferirem. E eu decidi que agora também nos vídeos de book haul eu vou falar bem rapidinho dos e-books que eu adquiri. O primeiro e-book que eu adquiri esse ano foi Amada, da Toni Morrison, também tá indicado no vídeo de autoras negras que eu fiz na semana passada. Outro deles foi o Romance Concreto, da Amy Oliveira, que é um chick-lit super delicinha, que eu vou falar mais dele no vídeo de leituras do mês que vai ao ar ainda esse mês. Tem também Um Presente para Cleo, que é uma novela de Natal da Jariane Ribeiro, uma história bem rapidinha, tem pouco mais de 100 páginas, passa no período de Natal e é também um chick-lit. E o e-book de A Maçã Mais Alta, da Elisa Castalha, que eu postei vídeo resenha pra vocês no final de semana. Foram essas as minhas aquisições. Contem pra mim tudo que vocês já adquiriram. Vocês estão comprando muito, se vocês estão mais moderados. Me falem também o que vocês acharam dessas minhas aquisições. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa essa curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.